Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias, nós conhecemos mais de Jesus. Eu convido você a estar comigo hoje para estudarmos a lição da Escola Sabatina, para que a gente possa ter mais relacionamento e conhecimento desse Deus maravilhoso a quem nós seguimos e amamos. Hoje então é quarta-feira, dia 21 de maio, e o nosso tema de estudo vai ser uma comparação. A gente vai comparar o Salmo 5 com o livro do Apocalipse. Vamos então pegar a nossa palavra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e vamos abri-la no Salmo 5. Vamos então à palavra de Deus, Salmo 5. Aqui já estou quase encontrei. Salmo 5, nós vamos comparar essa leitura com o livro do Apocalipse e ver as mensagens que Deus tem para a gente, para hoje, para a gente se preparar aí mais o nosso coração e o nosso caminho, para podermos seguir ao lado de Jesus. Diz assim o Salmo 5 da palavra de Deus. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acorde ao meu gemido. Então, nesse primeiro verso, nós vemos que o salmista Davi está clamando por Deus, ele está oprimido, ele está gemendo, ele está com dor e clama a Deus, pede que Deus dê ouvidos a ele. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Então, ele reconhece que Deus é o seu Rei e o seu Senhor e implora a misericórdia de Deus. E continua. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Então aqui nos diz que já de manhã, esse é o relacionamento que Davi tinha com Deus. Pela manhã, ele já clamava por Deus, ele buscava o Senhor. E você tem feito isso aqui no nosso canal, quando coloca aqui no nosso canal e vê nossos vídeos, você tem buscado também a presença de Deus. Preferencialmente faça isso de manhã, porque de manhã nosso coração e nossa mente está mais alerta, a gente está mais livre das coisas do mundo e está mais desperto para as coisas celestiais. Nosso foco pode ser maior buscando a presença de Deus. E continua. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Então aqui nos diz que tudo que é ruim, Deus abandona, Deus rejeita e quer nos purificar de tudo que é errado. Mais uma vez, a palavra de Deus nos diz que Deus odeia a mentira. Nós já vimos que os 144 mil que habitam diante de Cristo no tempo do fim são pessoas que não mentem. Nós vimos também outros versos que falam sobre isso, pelo amor à verdade, não ter a vida manchada pelo pecado, pela mentira. Então é extremamente importante que nós habitemos na presença de Deus, buscando a verdade de Cristo. E a verdade nos libertará. E Jesus é o caminho verdadeiro que leva à vida. Continuando então. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Aqui ele reconhece Deus, se prostra diante de Deus, entendendo a sua indignidade, mas confiando no poder de Cristo, e vai à casa do Senhor, ao templo de Deus. Se você, meu querido amigo e minha querida amiga, não está frequentando uma igreja, esse é o momento. O momento de você ir à igreja, à casa de Deus nesse mundo, para se reunir com o povo do Senhor e adorar aquele que é o nosso Deus, eterno Salvador. É um convite de Deus para você ir para sua casa. Você pode vir até a minha igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou pode procurar uma outra igreja, desde que essa igreja seja uma igreja que tenha base nas Escrituras e não na opinião de pessoas. Busque Jesus e Jesus guiará o seu caminho. E continua a mensagem de Deus. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. Então ele pede que Deus dê a orientação para ele e o proteja dos inimigos. Declara, ele continua no verso 9 e também no verso 10. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Ele continua dizendo que Deus, ele pede para que Deus rejeite os inimigos, para que Deus puna seus inimigos. Aí o que a gente pode aprender com isso? Que a gente deve pedir a Deus a sua proteção contra os males, contra as pessoas ruins, contra os espíritos maus que tentam destruir e oprimir as nossas vidas. Deus é um Deus de liberdade. Vejam, aqui são palavras de um ser humano. Davi era um homem, então ele tinha raiva daquelas pessoas que não buscavam Deus, ele tinha raiva das pessoas que o perseguiam, ele buscava a justiça de Deus, ele buscava que Deus o protegesse, como qualquer um de nós.
Não é pecado a gente rejeitar o mal, é pecado a gente rejeitar as pessoas. Como diz o Rodrigo Silva, né, o pastor Rodrigo Silva, o professor Rodrigo Silva, teólogo adventista, ele fala o seguinte: Deus nos pede para amar o nosso semelhante e não gostar do nosso semelhante. Quer dizer o seguinte, que eu posso amar as pessoas, mas não querer que as pessoas que não fazem bem para mim estejam na minha vida. Então eu posso amar, mas não preciso gostar. Aqui ele pede então que as pessoas ruins sejam afastadas dele, para que ele permaneça com Deus. E eu vou terminar aqui então com os últimos 2 versos. Se você quiser ler o Salmo inteiro, abra sua Bíblia em Salmo 5, são apenas 12 versos, e diz assim os últimos 2. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas de benevolência, da tua benevolência, do seu amor, da sua bondade. Então aqui nós vemos a descrição de um salmo pedindo a proteção de Deus, de alguém que busca Deus e reconhece a Deus na sua vida como Rei e como Senhor. Mas eu falei para você que a gente vai comparar com o livro de Apocalipse, né? Então vamos lá, Apocalipse capítulo 14, que é o nosso tema principal da lição dessa semana, né? Nós temos estudado Apocalipse capítulo 14, dos versos 1 ao verso 5 pelo menos, e quando a gente vê a descrição dos 144 mil, daqueles que habitam na presença de Deus, aqui diz o seguinte, que são pessoas que não se macularam com falsas doutrinas, que seguem o Cordeiro, seguem a Cristo aonde Jesus for, e por isso mesmo estarão no céu, no templo de Deus, porque Jesus está no templo do Senhor. E no último verso diz assim: e não se achou mentira na sua boca, nem tem mácula. Mais uma vez, a verdade, ela nos liberta. Eu consigo entender essa carta de João, no livro do Apocalipse, capítulo 14, quando eu entendo a mensagem de Deus sobre a casa do Senhor, sobre a verdade de Deus que é descrita nas Escrituras Sagradas. Não é nunca pelo que eu posso, mas pelo aquilo que Jesus fez e faz por nós. Vamos juntos orar? Querido Pai, obrigado por tua mensagem de hoje, pelo Salmo 5, que nos mostra que quando seguimos com Jesus, temos a proteção de Deus em nossas vidas. Obrigado por estar conosco, em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã, hein? Tchau, tchau.